Graças a Deus. O Senhor realmente tem feito coisas muito legais em nós, através de nós e apesar de nós. Isso é que nos faz descansar e saber que a boa obra do nosso Senhor vai continuar. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado pelo privilégio e pela honra que é estarmos reunidos aqui nesse domingo à noite para falar da Tua palavra, para compartilharmos, Senhor, da experiência de comunhão uns com os outros ao redor da Tua palavra, Pai, ao redor do Teu nome, daquilo que o Senhor já tem feito em nós. Te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo ministre sobre nós, passa por cima de todas as minhas limitações, Senhor. O Senhor conhece bem cada uma delas. E leve a Tua palavra, Senhor, aos corações. E que em nome de Jesus saiamos daqui edificados, Senhor, mais parecidos com Jesus, Senhor, e menos parecidos conosco mesmo. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Te agradeço, Senhor. Amém. Semana passada a gente falou, né, o Eros e o Lucas, na pregação dupla, que fez bastante sucesso, inclusive, sobre... Era uma introdução ao cristão Peter Pan, que foi um tema que eu estava falando com o Lucas e que ocorreu ali quando a gente começou a conversar sobre a série Viver é Cristo, texto de Filipenses. E aí a gente vinha conversando e depois, durante a semana, ajustando mais algumas coisas, eu falei, ainda falta algumas coisas sobre o cristianismo Peter Pan. Então eu queria compartilhar com vocês um pouco hoje da palavra de Deus ao redor disso, no texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu não sei se você já percebeu, a gente está na série de outono, e essa é uma novidade. A cada nova estação, uma nova série, e a gente está na série de outono, no texto de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: Eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo, nessa versão, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta peculiar, porque ele só faz elogios. Ele se rasga em elogios para essa igreja, e as recomendações que ele dá para a igreja é recomendação para gente adulta, para gente madura. A gente vai entender a diferença disso. E para falar disso eu queria falar um pouco sobre o que é a igreja. O pastor Hélio já falou um pouco aqui. E a palavra de Deus vai nos descrever a igreja como a coisa mais fofa, a coisa mais bonita, mais cheirosa, mais gostosa que Deus deixou para a gente aqui. Se você não consegue perceber a beleza que é a igreja, talvez você precise se envolver um pouco mais. Porque a igreja é a expressão do corpo de Cristo. A igreja é aquilo que conclui e completa a boa obra de Deus em nós. E estar inserido na igreja é ser parte do corpo de Cristo. Mas aí você vai falar assim, eu venho na igreja todo domingo. Aliás, eu estou aqui há muito tempo. Alguém pode dizer, você está aqui há 10, tem gente aqui há 12, há 15. E não é pela quantidade de tempo ou pela quantidade de vezes que você frequenta a igreja, mas é ser parte do corpo de Cristo. E o que a gente está vendo aqui não é necessariamente a igreja. Por um acaso é. Mas ela se manifesta aqui, na reunião, nossa celebração de domingo, mas ela se manifesta quando tem um irmão capinando um terreno lá e tem outro do lado dele conversando e batendo um papo. Ela se manifesta enquanto as irmãs estão aqui organizando o bazar na preparação. Ela se manifesta em diversas formas e locais diferentes. E crendo dessa forma, nós temos ministrado a palavra de Deus e levado a palavra de Deus para as pessoas para dizer o seguinte: o evangelho, a vida cristã, a transformação, ela vai começar da sua casa para os demais locais. Ela não vai começar aqui e aí você vai começar a levar o que você está aprendendo aqui para dentro da sua casa. Ela começa dentro da sua casa. E o que acontecer lá vai ser uma expressão aqui. Porque esse papinho de... eu vou no culto no domingo, aí eu ponho a minha melhor roupa, arrumo o meu melhor cabelo, as mulheres passam a melhor maquiagem, o melhor rímel, o melhor gloss, o melhor alguma coisa lá de maquiagem de mulher, e vem bem cheirosa, bonita e formosa para participar do culto a Deus. E aí você acabou o culto e volta e vive a sua vida, você tira a sua roupa de crente, pendura lá no armário e segue em frente e toca a sua vida. Isso não é igreja, isso não é cristianismo.
Mas o romper com isso é um grande desafio. E Paulo está falando com gente que já conseguiu romper com isso. Mas mesmo assim, ele fala assim, que a boa obra de Deus, a boa obra que ele começou na sua vida, ela seja aperfeiçoada. Que ela continue sendo aperfeiçoada dia a dia, até o momento que Jesus Cristo vai concluir essa obra com arrebatamento e levar a igreja para morar com ele. E a pergunta que abre a nossa reflexão é: qual é a boa obra de Deus na sua vida? O que é? É a restauração do seu casamento? Deus restaura casamentos. A boa obra de Deus é o seu novo emprego, a sua porta de emprego finalmente aberta. A boa obra de Deus na sua vida é você conseguir ganhar todos os seus parentes para Jesus. A boa obra de Deus na sua vida é você finalmente conseguir aquela promoção que você está orando há tanto tempo e o seu chefe que não é crente, que é aquele endemoniado, misericórdia. Qual que é a boa obra de Deus? A gente tem recebido e tem lidado com isso cotidianamente, com pessoas projetando em Deus os seus próprios desejos e tentando utilizar de recursos bíblicos, aparentemente bíblicos, para obter de Deus. A gente gravou esses dias atrás sobre como que eu faço para torcer o braço de Deus, né? Como é que eu faço para convencer Deus a fazer aquilo que eu quero? Porque eu estou orando, eu estou pedindo, e Deus não atendeu, agora eu vou fazer um jejum. Ah, não vai fazer jejum? Então eu vou fazer o jejum de Daniel. O Daniel, coitado, tá todo mundo jejuando para Daniel. E os Daniéis da vida estão todos sofrendo aí jejum. Não, agora eu vou fazer a campanha, 7 dias para você ter seu emprego. 7 semanas para passar no vestibular. Campanha, oração do concurso público. Vocês estão rindo, tudo isso aqui, nada disso é chutado, tá? É real. Oração do concurso público. Vai lá, o pastor ora, põe a mão na sua cabeça e ora para você passar no concurso público. A oração do emagrecimento. Viu essa, não? Eu tô também, eu vou embora. Eu vi isso. Gente, não é loucura, tá? Vocês vão ver. Nem procure isso na internet, não perca seu tempo, não. Gente que está buscando, eu preciso emagrecer, eu preciso ser mais saudável, eu preciso administrar bem o meu tempo, os meus recursos, e principalmente os meus impulsos, que é exatamente o meu caso. E aí, para que eu vou fazer tudo direitinho e seguir os princípios? Pastor, ora aqui. E aí o pastor ora e a irmã, olha, tirou 2 dedos da minha saia, tá vendo? Aí já volta com a pence no culto. E a pence é o testemunho. E aí a gente começa a tentar colocar os nossos projetos na agenda de Deus e fazer com que Deus nos atenda. E fazer com que Deus nos olhe com carinho e diga, ah, claro, filho, pois não, eu não ia atender, mas já que você fez a oração dos 7 dias para passar no concurso, plim, pozinho mágico na sua cabeça, e você agora recebeu. Ah, não, mas eu não estou pedindo nada tão fútil, eu estou pedindo algo sério, eu estou pedindo a conversão daquele meu parente. Ah, então vamos fazer a campanha da salvação do parente. Tem alguma coisa errada aí. Porque o que o Senhor Jesus está nos ensinando, aliás, o que ele nos ensinou e o que Paulo está citando aqui, é que a boa obra é de Deus. E essa boa obra de Deus, ela tem que começar em Deus. Essa agenda, você chegar e propor uma agenda para Deus, não é uma coisa muito adulta. Bom que o Bruno está aqui, com a Isabela e com a Marcela, porque eu acho muito fofo, não sei quem viu. A Isabela ela tem um hábito, a gente está conversando, e ela vem, deita na perna do Bruno, o pastor Bruno aqui da chácara, e aí deita na perna dele, ergue o bracinho e fala assim, baço. E aí ele começa a fazer carinho no braço. Aí ela cansa desse braço e ela fala assim, costa. Aí ele, carinho nas costas. Aí ela gira, barriga. E ela vai dando a agenda dos carinhos. E é muito engraçado, porque é muito natural. E o Bruno já está no automático, continua a conversa. Braço, tá bom. E se trocar de lugar? Se ela falar baço, ele colocar na barriga lá, baço. Fica braba. É baço que eu falei. Ei. E aí estabelece a agenda. Mas você concorda que é muito fofo ver um negócio desse? A Isabelinha com 2 anos, está com 2 anos, sentar no colo do pai e falar, pai, carinho aqui, ó, faz carinho. Aí ele faz um carinho, aí faz ali, e faz ali. É muito fofo. Mas por que isso é tão fofo? Porque ela é criança. Porque ela tem 2 anos. Agora você consegue imaginar o Bruno sentando no colinho do Eros e falando assim, baço. Você consegue imaginar? Costa. Pouco pelo nas costas, quase não tem. O Lucas com tênis de luzinha. Papai, amarra para mim. Tem alguma coisa errada, né?
nessa equação. E é gente que não quis crescer. O pior é que a gente encontra nos assim, isso aqui é estranho, né? E é por isso que eu quero falar para vocês sobre Peter Pan. Que é o cristão que ele está o tempo todo chegando diante de Deus e falando, Senhor, ó aqui, ó, agora o Senhor paga esse boleto para mim aqui. Senhor, agora resolve esse problema aqui. Senhor, faz só esse milagre aqui, ó. Faz desse jeito, ó. Até segunda-feira, eu vou dar o prazo. Vou determinar, porque Deus vai me obedecer. Né? Trazer agenda para Deus e trazer demandas para Deus. E não se preocupar em saber qual é a boa obra de Deus. A pergunta continua. Qual é a boa obra de Deus? Aliás, qual é a boa obra de Deus na sua vida? Individualmente. Porque na igreja ela vai estar acontecendo, querido. A igreja está sempre muito bem, obrigado. Mas não a igreja aqui, nós, Comunidade Cristã do Centro. A igreja de Cristo está sempre muito bem, obrigado. Porque a igreja de Cristo ela se manifesta e transcende os lugares e as culturas e as tradições. É o que a gente está vivendo com os hips. Né? A igreja de Panambi, a igreja de Fortaleza, a igreja de Boa Vista, a igreja de Iracemápolis. E está acontecendo. A igreja de Bruxelas, a igreja da Irlanda ganhou mais um membro esse sábado. Glória a Deus. Chegou mais um membro lá. Eu falei, glória a Deus, aleluia. E Deus está fazendo, e devagarzinho está chegando gente. A igreja vai sempre acontecer. Mas qual é a boa obra de Deus na sua vida e como você se encaixa dentro dessa igreja? A porta de entrada para a boa obra de Deus é a salvação. Você pode estar assustando com isso e achar que isso é um equívoco. Calma que eu vou corrigir. Aliás, eu vou explicar melhor. Alguém contou para você, não sei como, que tudo que você precisa na vida é ser salvo. É verdade. Mas mais do que ser salvo, tudo que você precisa na vida é ter um relacionamento com Deus. A salvação, ela não é o fim, ela é o princípio. A salvação é o meio pelo qual nós iremos até Deus para que Ele possa cumprir o seu bom propósito e a sua boa obra em nós. Então, alguém vai dizer assim, bom, fulano tem um problemão. Ele briga com todo mundo, ele bate na mulher, ele briga com os vizinhos, e lá no trabalho dele, lá, ele está roubando um dinheiro por trás, que eu estou sabendo que ele está naquele esquema do pessoal lá do setor tal. Mas aí, se eu falar de Jesus para ele, pelo menos ele vai para o céu, né? Já ouviu essa expressão? Pelo menos ele vai ser salvo, né? E aí eu prego o evangelho, falo, olha, você precisa crer. Aliás, se eu falasse isso, legal. Ó, vai lá na minha igreja domingo, que é muito legal. O pastor tem um tênis de luzinha. Vai lá, que lá é muito maneiro. Ou faz o seguinte, acessa o site da minha igreja lá, porque tem uns vídeos muito engraçados, que o cara usa uma peruca lá. A gente foi reconhecido na rua, né? Eu fiquei até preocupado. A gente foi reconhecido na rua pela peruca. Eu não sei se você percebeu um padrão nos vídeos. Geralmente o mico é meu. Qualquer semelhança é mera coincidência. Tá tudo... O mico é meu. Aí dessa vez eu consegui convencer. O Lucas usou a faixa no vídeo que vai sair essa semana. Aí ele que pagou o mico dessa vez. Porque sempre sou eu. Tá os dois lá curtindo e eu pagando o mico. Dessa vez a gente inverteu. Mas vamos embora. Tamo junto. E aí, você vai lá e convida o cara para vir na igreja. Por quê? Porque você quer que ele seja salvo. Porque salvação é o que importa. Mas não é só salvação que importa. Salvação é o meio. O que importa, no fim das contas, é quanto de Jesus o Cristo tem manifestado na sua vida. O quanto você se parece com Jesus. O quanto você está mais próximo de Jesus. Como a gente já falou aqui, ó. Lembra da pregação? Você está aqui ou você está lá? Você está mais próximo de você mesmo ou mais próximo de Jesus? Esse é o processo. E a salvação é a porta de entrada. Todo caminho, ele precisa de duas coisas para acontecer. Né? Os matemáticos aí. Uma reta é a menor distância entre dois pontos. Certo? Todo caminho, ele precisa de duas coisas para acontecer. Ele precisa de um princípio e de um fim. E Jesus vem com os discípulos e conversando e fala assim, eu sou o caminho. E aí eu falo assim, Senhor, mostra-nos o Pai, mas caminho para onde? E aí em Apocalipse ele fala assim, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Então, estando em Cristo, nós estamos no caminho que sai de Deus e leva a Deus. E isso já nos dá uma clareza maior para entender que é o seguinte, as coisas de Deus, elas começam em Deus. No caminho tem Deus e no final tem Deus. Não tem nada sobre mim, sobre você. É tudo sobre Ele. Ah, então você está dizendo que Deus não vai fazer um milagre lá no meu trabalho? Não sei. Aí você tem que perguntar para Ele. Mas o que a gente tem que entender é que as coisas dele começam nele, tem Deus no caminho,
e tem Deus mais um pouquinho, e tem Deus mais um pouquinho, e tem Deus no final. Dele, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Amém. Amém? A boa obra de Deus, ela tem um momento que ela começa. E ela começa na salvação. E começa em Cristo. Jesus Cristo é o caminho da salvação. É a porta de entrada para a salvação. A redenção. E a pergunta é, a boa obra já começou na sua vida? A boa obra realmente já começou? Você já entregou seu coração para o Senhor e falou assim, Senhor, toma aqui. Aliás, meu coração, toma tudo. O Senhor pode levar o que o Senhor quiser. Vou entrar em Cristo. Só o braço e a perna. O resto fica para fora. Entrou em Cristo. Você está dentro do corpo de Cristo. E aí você faz parte. Quanto de Cristo já tem na sua vida manifestado? É tão lindo olhar um novo convertido, né? Um novo convertido, um neófito, ele chega na igreja, rapaz. Ele é empolgado, você tem até que dar uma segurada, porque senão ele acaba derrubando as coisas. Porque ele vem numa empolgação, tipo o Renan. O Renan é sempre novo convertido. E vem atropelando as coisas, empolgado. E, nossa, eu tive uma coisa, eu tive uma ideia. E meu vizinho, e meu parente. A gente começou uma hippie. E a irmã ficou tão empolgada, que ela começou a colocar gente, aí ela abriu a casa, e ela não estava satisfeita, ela começou a gravar o áudio dela lendo Bíblia no WhatsApp e mandar no grupo. Falou assim, gente, vocês não estão lendo Bíblia nada, então eu vou mandar o áudio para vocês ouvir, porque pelo menos vocês ouvem a palavra de Deus, vocês precisam crer. E aí leu já o Evangelho de Mateus inteiro, o Evangelho de Marcos inteiro, e hoje era o último dia para postar o Lucas. E ela não postou, e geralmente ela posta lá na Bélgica, posta de madrugada, né? Aí eu tô lá de madrugada, nada, porque de madrugada é a hora que a minha filha está mamando, e aí eu tô olhando, nada. Eu falei, vou deixar, vou esperar mais um pouco. E acabou que as coisas do dia eu acabei esquecendo. Aí quando foi 5h30, a gente parou aqui, ela postou, gente, hein? Não mandei hoje, ninguém me cobrou, né? Toma aqui, mandou o áudio do último capítulo de Lucas. Porque ninguém está cobrando ela. E ela vai empolgada, e agora ela falou, não, eu vou montar um hippie em outro lugar, e eu vou tocar o hippie daqui. Eu falei, amém, vai embora. Vamos tocando. Por quê? Porque o novo convertido ele está empolgado. E tudo que ele faz é bonitinho, tudo que ele faz é fofo. Minha filha acabou de nascer. Acho que vocês já devem, quem me conhece já viu na internet, né? A Trufinha. Ficou famosa. É engraçado, porque uma vez alguém que eu não conheço me parou e falou assim, e aí, como é que tá a Trufinha? Tá bem. tá legal. Agora eu sei que é Trufinha. Mas a minha esposa começou a colocar, minha Trufinha, e popularizou. E aí, é muito fofo, gente. É fofo demais. E qualquer coisinha que faz, o pai fica bobo lá, e chora, se emociona. E é muito legal. E agora, ela fez 2 meses agora, e aí ela começou a reagir a algumas brincadeiras, assim. Então ela está deitada assim, você fala, cadê o pé? Ela ergue os 2 pezinhos assim. Para dar um beijinho, porque eu dou um beijinho no pé dela. E aí eu falei, não, deve ser coincidência, né? A criança segue o pé toda hora. Aí virei de costa. Cadê o pé? Ela me procurando, aí me achou, ergueu os 2 pés. Então é muito fofo. Tudo que faz é uma delícia. E o novo convertido, ele é tipo uma criancinha. Ele chega aqui, todo mundo, que bonitinho, olha lá, falando de Jesus para o amiguinho. Que bonitinho, chegou no horário no culto. Que bonitinho, está lendo Bíblia, mandando versículo no grupo. Olha que legal. Dá ali um tempo. O tempo vai passando. O tempo vai passando. Aí já não manda mais versículo, porque bobagem, isso é coisa de criança. Aí já não está mais preocupado com isso. Aí você marca uma reunião, já não chega mais no horário, já vai chegar um pouquinho, meia hora atrasado. O pessoal vai atrasar mesmo. Sempre que eu chegava no horário, o pessoal atrasava. Então agora eu vou atrasar também, não tem problema. E aí ele começa a ter atitudes que são incoerentes até com aquilo que ele diz crer. E aí ele começa a deixar a fé ficar de lado. Começa a voltar a ser criança, mas não uma criança na simplicidade, criança no compromisso. Porque existe uma diferença, e é aí que está a diferença do verdadeiro Peter Pan. Porque o Peter Pan do mundo, ele é criança no compromisso, ele não quer se comprometer. Então ele fala assim, eu até ia, mas é que tem gente lá que sabe muito melhor que eu, sabe muito mais de Bíblia. Eu cansei de ouvir essa resposta. Eu falei, e aí, o hippie? Não, o pessoal lá sabe muito. Deixa eu estudar um pouco em casa primeiro. Eu não li nem os evangelhos. Eu vou ler primeiro a minha Bíblia, depois eu vou na reunião, depois eu vou lá. Porque se eu chegar lá sem saber nada, eu vou ficar perdido. Mas é para isso que é a reunião. É para isso que acontece. E aí a história do Peter Pan. Peter Pan, para quem não conhece, é um personagem
que depois virou desenho animado, já virou filme. Mas é um personagem de 1911, antigo, eu fui pesquisar. E aí, o autor que criou ele, criou inspirado numa das crianças com quem ele virou tutor. E a ideia era distrair essas crianças. Ele contava história para essas crianças, a ideia era distrair. E era Peter. Mas aí ele precisava dar um fator místico a esse personagem. E ele resolveu colocar na equação o Pan. O Pan é uma referência a um deus da mitologia grega, Pan. E o foco desse deus é causar pânico e medo. A palavra pânico deriva daí. E aí eu fui cutucando para saber mais. E aí eu descobri que na mitologia grega, esse deus se apresenta nas florestas e nos lugares obscuros, onde há cavernas, e o foco dele é atrair as pessoas que estão passeando na floresta por ninfas de fogo e tal, que ficam dançando e pulando em todos os lugares, chamando a atenção das pessoas, até que finalmente ele consegue instaurar na cabeça dessas pessoas o pânico e o medo, e elas ficam perdidas. E são os garotos perdidos de Peter Pan, que nunca mais conseguem voltar para casa. Olha o que estava por trás de uma história de criança. Peter Pan e os garotos perdidos. Era tão gostoso, né? Acabou com a infância de uma galera aqui. Poxa vida, eu cresci curtindo Peter Pan, você estragou tudo, Rigi. Era tão bonitinha a história. Mas o que tem de semelhança disso com a nossa história, com a nossa realidade, é impressionante. Esse Deus da mitologia grega, com Deus com D minúsculo, né? Esse Deus da mitologia grega, ele foca em causar pânico e medo nas pessoas. Mas é um pânico e medo paralisador, que visa tirar a pessoa do seu caminho e temer o que está pela frente. E por temer o que está pela frente, ela fica sempre no mesmo lugar. Ela nem recua e nem avança. E ela paralisa. E aí, em alguma das histórias do Peter Pan, inclusive, no desenho animado, ele tem lá um pozinho mágico, um líquido mágico que ele joga nas pessoas e paralisa. Justamente para fazer referência ao medo paralisador. Tá, legal. Muito maneiro tudo isso, mas o que isso tem a ver com o cristão? No livro, o Peter Pan atrai essas crianças contando para eles a história de que eles são crianças. E é tão gostoso ser criança, né? É tão legal poder brincar, poder fazer tudo o que quiser, ter alguém que vai nos coordenar e vai dizer e vai suprir a gente em todas as nossas necessidades. Aquele momento que a gente começa a entrar na vida adulta, você começa a ter as responsabilidades, você fala assim, nossa, eu era feliz e não sabia. Era tão bom ser criança. Quando você vê uma criança chegar e brincar o dia inteiro e falar assim, estou cansado, você fala, que gostoso, cansado de brincar. E às vezes a gente faz isso com as coisas de Deus. Às vezes a gente vem para a igreja, para a reunião, para o culto, como entretenimento. Não tem nada para fazer no domingo. Eu não gosto de Faustão mesmo. E o Fantástico dá tempo de eu chegar em casa e assistir, tá tranquilo. Então eu vou lá. O pastor Eros é bem engraçado, bem divertido. Ele grita, chama os outros de burro. Eu vou lá. Em Fortaleza falaram assim, nossa, o pastor fala isso mesmo, é verdade? Eu falei, tá aí na internet, irmão. Nossa, se mostrar isso aqui para os irmãos não vão mais no culto. Eu falei, às vezes também acontece. Mas a gente corre atrás. Eu falei, não, mas fique em paz, porque ele ama muito. Assim, eu duvido que também você receba uma ligação dele durante a semana. E aí, o Peter Pan conta a história para eles assim, olha, vem, porque ser criança é o melhor que podia acontecer com você. Não é justo você ter que crescer. O melhor mesmo é que você fique assim, criança, para o resto da vida. Vem comigo para um lugar especial chamado Terra do Nunca. E o crente também passa pela mesma coisa. Porque ele chega na igreja, ele começa a se envolver, ele começa a gostar das coisas, e aí ele já levanta a mão no louvor, ele já está mais à vontade, aí ele já manda stories do Instagram, já manda um filminho no grupo do WhatsApp, e aí, pessoal, como é que é o louvor da minha igreja? E aí já compartilha uma coisa ou outra, já dá um cartãozinho do evangelho simples para um ou outro. Fica feliz. Lá meu pastor tem um tênis de luzinha, tal. Isso é grande propaganda para a igreja, velho. Isso é fantástico, genial. Quem enche a igreja? Não, vai na igreja que o pastor tem um tênis de luzinha. Lá é o melhor. E aí, ele começa a ficar empolgadão, as coisas começam a funcionar. Só que aí ele fala assim, quer saber? Eu quero ficar aqui, ó, nesse negócio aqui. Porque eu chego, eu recebo um sorrisão, um abraço e um beijo. E alguém me bota num lugar, alguém vem,
todo solícito, me coloca num lugar com ar-condicionado, confortável, gostoso. Gostosinho. Começa a música, tal, aí vem a palavra, e aí no final tem um chazinho, tem um cafezinho, um negócio pra gente comer ali. Eu ainda ganho um beijo e vou embora para casa, para minha naninha. Que vida mais fantástica, cara. É isso que eu queria para viver. Eu venho, me divirto e volto para casa feliz da vida. E eu estou usando a gente aqui como exemplo, é claro, né? Estou falando de cristãos, ao modo geral. Cada igreja com as suas peculiaridades. Mas a vida vai ficando uma vida infantil. E por medo de me envolver, por acreditar na história de que eu mereço ser criança por mais um pouquinho de tempo, o tempo vai passando, e o tempo vai passando. E quem tem criança, eu agora tenho, sei disso, o tempo passa muito rápido. Eu estava olhando fotos agora de 2 meses atrás, é muito rápido. Alguém me falou assim, não, você vai ver como cresce rápido. Eu falei, imagina, a gravidez está demorando uma eternidade. A Mônica está cansada de estar grávida já, né, Mônica? Não aguenta mais. E nunca chega. De repente chega e acabou. É porque é muito intenso também, né? São muitas madrugadas emendadas uma na outra. Você vai dormir daqui a 3 meses, né? Minha filha tem cólica, está tendo cólica, agora está melhor já. Mas as primeiras 2 semanas, ela chorando de cólica, noite após noite, noite após noite. E aí, eu vou dar uma dica, irmão. Se você for dar uma dica para alguém, não fala isso aqui que falaram para mim. Eu falei, minha filha está com cólica. 3 meses passa. Oi? 3 meses? Está 2 semanas que eu não durmo, eu estou desesperado. Você falou que 3 meses passa? Fala, triste e tal. Fala isso. Não fala que 3 meses passa. Porque não é animador, entendeu? Saber que vai passar só daqui a 3 meses. Me dá alguma coisa para fazer. Fala que é um chá mágico da sua avó. Sei lá, alguma coisa. Mas não fala que 3 meses passa. Fecha parênteses. Porque é triste. Mas aí o medo de se envolver, o medo de chegar na vida adulta, faz com que a gente se paralise. O medo de, vai que eu dou meu nome para ir no hippie e eu fico preso. E aí me coloca naqueles grupos de WhatsApp que manda ursinho dizendo bom dia. Vai que eu dou meu nome para me envolver no hippie e aí os irmãos vão ter que começar a querer visitar eu aqui em casa. Eu não gosto. Eu gosto mesmo de igreja que eu chego lá no meio do tumulto e saio, ninguém me vê e está tudo bem. Eu gosto de voltar para casa tranquilo. Para ficar conversando no final do culto. Eu não aguento essa fila. Né? Você reclamou da fila já, hein? Confessa. E aí, vai que eu dou meu nome e alguém me chama no meio da semana, justo no dia que eu ia descansar. Eu só tenho essas horinhas para descansar. Eu trabalho muito. Eu trabalho horrores. Vai que alguém me obriga ou fica fazendo pressão. Ou pega o meu número e fica me ligando a semana toda. E aí, tudo bem, cachorrão? Como é que você está? Vai que acontece tudo isso. Vou ficar aqui na minha. Vou ficar aqui na sombra. Eu vou me eximir das responsabilidades de uma vida de adulto e vou contar para todo mundo que eu ainda sou criança. Porque sendo criança, eu posso vir, me divertir e voltar para casa, para minha naninha. É o que acontece com o cristão Peter Pan. É o que acontece com essa trajetória toda. E aí, tem uma coisa que acontece nessa situação toda que começam a surgir algumas dúvidas e confusões. Coisa que antes não era dificuldade, mas depois passa a ser. O diabo, ele vive tentando confundir a gente, tentando fazer a gente... Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu vou ser abençoado? Será que a minha vitória vai chegar? Será que vai dar certo? Será que eu já aprendi o suficiente? Porque às vezes eu preciso aprender um pouco mais, porque eu vejo fulano sabe tanto. Eu vejo o outro também sabe tanto, eu não sei nada. Será que eu já sei? Será que? E nesse monte de será, dali a pouco você vai saindo daqui, como o Eros explicou, vai para o fundão, daqui a pouco você está lá na porta, daqui a pouco está lá, igual o Felipe lá, já lá de fora. Porque as dúvidas vão chegar e eu não tive tempo de amadurecer, eu não tive tempo de ganhar firmeza, de ganhar raiz, e do negócio realmente começar a acontecer. Deus nos enviou Jesus para que pudéssemos ser perdoados e crer. E nos enviou o Espírito Santo como penhor e garantia da nossa salvação, uma vez que nós cremos. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é isso. Mas é que eu estou na dúvida aqui, porque você falou um negócio aí, agora eu não sei se eu estou dentro, se eu estou fora, se eu sou abençoado, se eu não sou. Na ceia, alguém falou um negócio de perdão, e eu não sei agora se eu estou fora do corpo de Cristo. E aí começam a surgir esses questionamentos. E aí, no meio desses questionamentos, eu começo a esmorecer, a desanimar. Ou então eu vou buscar em outra fonte. Eu não quero mais brincar nesse playground, eu vou procurar um próximo playground. E aí eu vou brincar com outras crianças.
E aí, quando eu cansar daquelas crianças, eu brinco com outras crianças. E aí eu brinco com outras crianças. E aí eu brinco com outro. E aí eu vou trocando até que eu fechei o ciclo. Aí eu voltei para o playground que eu estava. E aí eu falo, não, graças a Deus que eu voltei para cá. Que é o lugar que eu tinha que estar. Depois de 30 anos. E eu ainda sou criança. E aí a vida foi passando e eu continuo com atitudes incoerentes. Mas o básico do evangelho é isso. Jesus foi enviado como perdão dos nossos pecados. E como garantia dessa salvação, garantia de que eu crie e de que eu me arrependi dos meus pecados, eu recebo o penhor de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Abram, por favor, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Diz assim, quem puder acompanhar no telão. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da salvação. E ele vai dizer em outras traduções, penhor, garantia da salvação, garantia da nossa redenção em Cristo. Se você creu, você tem o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo de Deus em você, ele está te impulsionando para a próxima fase. Mas o seu temor e as informações que você recebe estão te impulsionando nem a voltar para trás, mas ficar parado. Assim, não, eu vou ficar aqui mesmo. E aí tem o Espírito Santo. Como diz o pastor Eros aqui, ó, só comandos aqui no fim, bem sutil. Só uma vozinha aqui, ó. Para a direita, para a direita, para a direita. Agora, quem viu o vídeo do pouso, né? Começou a dar instruções. 500 pés, 400 pés. E vai dando instrução. Vai dando instrução. E aí, se você não faz nada, se você não toma uma atitude, você não vai regredir, mas você vai ficar parado. E pior coisa não podia te acontecer do que ficar parado quando você deveria ter andado. É tão grave quanto andar ao invés de ficar parado. Deu para entender? Era para você andar, você ficou parado. Era para você ficar parado, você andou. É tão grave quanto. Uma coisa divide as crianças dos adultos. E aí você começa a perceber que o adolescente ele já não é mais tão criança quando ele começa a apresentar esses padrões de comportamento. Que é uma palavrinha-chave chamada comprometimento. No mundo contemporâneo, a gente divide adulto de criança por se ele gera ou não gera resultado financeiro, né? Se alguém chega aqui, se o Renan... Não, vou dar o Renan não, que vou dar ideia. Se chega um jovem de 18 anos aqui dizendo que vai casar, a gente fala, meu Deus, que loucura, tão jovem. Imagina, tem a vida inteira pela frente. E aí fica todo mundo indignado. Por quê? Porque na nossa cabeça humana, a gente está pensando, bom, ele não tem como se sustentar, ele ainda não experimentou nada da vida, ele não tem recurso próprio, ele não tem formação, ele não tem como se manter. Mas o divisor de águas, no fim das contas, não é ter como se manter. Teve um monte de gente que casou tendo como se manter e depois não conseguiu se manter. O divisor de águas é qual o nível de comprometimento que ele tem com a vida. Qual o nível de comprometimento que ele tem com as coisas? É isso que muda de uma criança para um adulto. O seu compromisso. E qual é o seu compromisso com a sua vida? O sinal de que não somos mais crianças é o nosso compromisso e as nossas habilidades. Pois a boa obra de Deus já foi concluída, na verdade. A boa obra de Deus já foi concluída na cruz de Cristo. E se nós estivermos em Cristo, e se a palavra de Deus estiver na gente, vai dar tudo certo. O saldo final está resolvido, porque a gente está num caminho que a gente já sabe qual é o começo, a gente já sabe qual é o meio, e agora a gente só precisa chegar no fim. A única coisa que eu preciso fazer nesse processo, entre o início, a porta de entrada, e o fim, que é o céu, é me comprometer. A Bíblia não chama para que eu seja hábil, para que eu tenha conhecimentos bíblicos profundos, que a minha teologia seja perfeita, a minha exegese seja excelente. A Bíblia me chama para me comprometer com as coisas do reino de Deus, porque o mundo precisa ver Deus. E eles não vão ver Deus pelos televangelistas. Eles não vão ver Deus porque alguém foi muito eloquente numa pregação na internet. Eles vão ver Deus através da minha e da sua vida. Esse é o comprometimento. Essa é a obra de Deus, essa é a boa obra de Deus. Essa é a causa de Deus. Ah, não, mas eu quero lançar um projeto novo. Amém. Mas e o compromisso? Vamos
Vamos se comprometer e deixar a vida de terra do nunca, que é a terra dos garotos perdidos, e nos envolver na terra de Deus, na terra celestial, na Jerusalém celestial. Porque essa realidade espiritual, ela se manifesta na nossa vida à medida que a gente se compromete. O processo entre o início e fim é esse caminho. E Jesus é o caminho. Se eu me envolvo com Jesus, as coisas funcionam. A maturidade cristã está em deixar de brincar com as verdades bíblicas e assumir um papel de adulto. O que seria brincar com as verdades bíblicas? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu ponho adesivão no carro, porque graças a Deus o Senhor me deu o carro. Ou então é velho, mas está pago, né? Esse é mais legal. Foi Deus que me deu. Usar os textos bíblicos e as referências a meu favor, quando me convém. Eu digo tudo posso naquele que me fortalece, mas quando eu perco o emprego, e agora, o que eu vou fazer? Ué, mas você não pode tudo que não fortalece? É os dois lados da moeda. Posso ter tudo, ou posso passar necessidade. E aí é que é a divisão de homens e meninos. Porque o nível de comprometimento com a causa de Deus me faz segurar firme na posição e esperar a chuva passar. Porque Deus não mandou sair do lugar, Deus mandou esperar a chuva passar. E quando a nuvem levantar, a gente vai embora de novo. E segue em frente. Levanta acampamento e vai em frente. Porque a vida cristã não é o quanto eu sei, não é quão boa é a minha teologia. A vida cristã é como eu reajo no dia a dia. É quando as verdades bíblicas não são só ferramentas para eu mandar no grupo da família. São ferramentas para transformar o meu coração. Essa é a vida cristã. É quando eu olho um texto desse e falo assim, tem muita gente que precisava estar aqui hoje. Isso não. É quando eu olho para esse texto e falo assim, isso é para mim. Eu preciso ser transformado. Eu preciso mudar, eu preciso romper o próximo passo. A minha pergunta para você é o seguinte. Quantas pregações você já ouviu na vida? Se você está aqui há um ano, fácil, você ouviu 60 pregações. Fácil. Se você está aqui há um ano. Ah, mas tem uns cultos que eu não vim? Ah, legal. Vamos baixar aí para uma média de 50 pregações. Eu duvido, aqui nesse púlpito eu tenho certeza, uma das nossas igrejas, eu duvido que em alguma dessas pregações você tenha ouvido algo que não seja um convite para se envolver com o reino de Deus. Eu duvido que você ouviu alguma coisa que seja diferente disso. Eu não sei nos demais lugares. E eu creio que tem muita gente séria por aí. E graças a Deus, finalmente estão aparecendo, a gente está feliz por isso. Quantas pregações mais você espera ouvir para você finalmente se tornar um filho de Deus, assumir o seu papel e deixar de ser o crente Peter Pan e passar a ser um homem ou uma mulher de Deus? Quantas faltam? Quantas precisam? Essa é a minha história. Eu vim de uma tradição religiosa. O Lucas falou, quantos foram religiosos antes de se tornarem de fato cristãos e entenderem de fato a mensagem? Eu vim de uma tradição religiosa em que eu ouvia todo dia a mesma verdade. E, aliás, eu não só ouvia, como eu via manifestado dentro de casa. É o testemunho da minha mãe. E eu falava, isso é legal. Isso é muito legal. E aí eu comecei a chegar e rapidinho eu ganhei a mesma cor da galera. E aprendi a falar o crentez. Varão, vaso, bênção, ô glória. E aí aprendi a falar o crentez e rapidamente as pessoas começaram a me subscrever. Falaram, esse cara aí é crente. E eu já era citado como um crente. E como eu já estava sendo citado como um crente, eu falei, agora eu estou tranquilo. Eu rompi, já estou na nova fase. Esse é o adolescente. Ele ainda é criança. Ele tem uma mentalidade de criança. Ele tem um monte de atitude de criança. Mas como ele já está grande, ele já tem alguns músculos, ele jura que ele já é um adulto. Solta uma bolinha perto dele para você ver. Igual criança com cachorrinho correndo. Fortão, tal, bonitão. Soltou uma latinha na frente dele. Começa a tremer de vontade de dar um chute na latinha. Porque não aguenta, porque dentro dele tem uma criança. E essa era a minha experiência espiritual. Dentro de mim tinha uma criança precisando do leitinho, do básico. Abram, por favor. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3. Diz assim, acompanhe no telão. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional,
não falsificado, para que por eles vá crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, que o Senhor é bom. Desejai afetuosamente o leite racional. Razão. Um leite racional. Para que você possa ir crescendo por ele. É uma coisa que você vai fazer por você. A gente vai falar, qualquer pessoa vai falar, mas você, sozinho, vai ter que tomar essa decisão. Entre a sua cabeça e o seu coração, entre a sua razão e a sua emoção, só tem uma pessoa, você. E é você que vai falar assim, chega, eu já fui criança pelo tempo suficiente. Chega, eu já ouvi centenas de pregações evangelísticas. Chega, eu já ouvi muitas mensagens de conversão e transformação. Chega, eu já atendi a muitos apelos de levantar a mão ou de ir lá na frente. Agora é a hora de eu deixar de ser criança, abandonar a terra do nunca e embarcar na vida adulta. E começar a me comprometer com o reino de Deus. Porque é o compromisso que vai mudar a sua história. Você quer ver uma realidade mudada no seu trabalho, na sua casa, nos lugares que você frequenta? Comprometa-se com a causa de Deus. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Comprometer-se com a causa de Deus muda a realidade dos lugares. Porque Deus quer se manifestar na história. E Ele escolheu se manifestar através dos seus filhos. Chega de usar as coisas da fé cristã como entretenimento. Ah, não tem nada para fazer? Já que eu não estou fazendo nada ilícito, então eu vou entrar na internet e vou ver uma pregação. Aí começou uma pregação, começou a cutucar muito. Ah, não vou nessa não, vou numa boa, peraí. Deixa eu ver uma engraçada aqui. Isso aqui é legal, isso aqui é legal, o cara é engraçado. E aí eu vejo uma divertida, aí dou uma risada, aí fico feliz. Aí eu penso assim, como eu queria ser dessa igreja. Como eu queria, olha, deve ser muito legal. Um dia eu vou lá conhecer essa igreja pessoalmente. Como se aquele ambiente lá fosse muito melhor do que o ambiente que a gente tem disponível. Seja a gente que está aqui ou seja você que está me vendo pela internet. O que faz diferença não é o local e não é o nível de animação e diversão da pregação, mas é o meu nível de comprometimento com a causa de Cristo. Porque quanto mais eu me comprometo, mais eu vejo da realidade sobrenatural de Deus manifestada dentro da minha casa, dentro do meu ambiente de trabalho e nos lugares por onde eu passo. Eu quero te fazer um convite. E eu sei que é difícil. Mate este Peter Pan que existe dentro de você. Cometa um assassinato. Mate esse Peter Pan que existe dentro de você. Você precisa matar ele. Você precisa abandonar a terra do nunca. Você precisa viver, e a gente precisa todos os dias viver isso. Porque em alguma escala eu estou vivendo o meu Peter Pan. E eu estou começando a cuidar e começando a juntar os meus amigos ali, os garotos perdidos, para curtir aquele ambiente gostosinho. E o Senhor fala assim, ei, está na hora de matar o Peter Pan. Bora para a próxima fase. A nuvem levantou. Se vocês soubessem como foi difícil para mim romper com a chácara e estar aqui. O pessoal viu. Foi não, está sendo. Mas o Senhor falou comigo, muito claramente. Tem próxima fase, a nuvem levantou. E aí vamos embora. Mas eu queria ser um garoto perdido, queria brincar na terra do nunca. Chega. Mate o Peter Pan, querido. Chegou a hora de romper. E antes de acabar, eu ainda tenho 2 minutos pelo meu relógio, confere? Eu ainda tenho 2 minutos. Eu queria te convidar a se envolver com a causa de Deus. E eu preciso que você entenda, aliás, você precisa entender, que a causa de Deus é muito maior do que a igreja local. É muito maior. Mas ela se manifesta também pela igreja local. Você entendeu isso? A causa de Deus, o reino de Deus, é muito maior do que a igreja local. Mas ela também se manifesta pela igreja local. E como que isso acontece? Por isso a gente cria tantos mecanismos. Eu estava conversando com a Rosane Cuquinho na sexta-feira, sexta-feira, falando do trabalho que dá montar o bazar. Eles passaram a semana toda trabalhando, veio a Larissa, veio o pessoal, e aí um monte de gente fez rodízio, e aí vinha a Ana, daqui a pouco vinha a outra, e cada um trabalhava um pouco e descansava, e era muita coisa para fazer. E a gente estava falando disso, de que esse mecanismo ele não foi criado só para arrecadar o dinheiro. Porque o dinheiro é muito legal, e glória a Deus pelo valor que a gente arrecadou. Mas o mecanismo ele foi criado para que as pessoas tivessem a chance de se envolver. E aí eu não percebo isso. Aí eu falo assim, o pessoal lá que organiza o bazar,
É muito bom. E é mesmo, graças a Deus por isso. Mas o pessoal lá somos nós. Quando você entender que tem alguém na salinha dando aula lá, ensinando seus filhos a verdade de Deus, e entender que aquele alguém lá não é um outro lá, é você lá. Aliás, inclusive você podia estar lá, eu podia estar lá. A gente se envolver. Essa parte da causa de Deus começa a fazer sentido. Porque os mecanismos que a gente cria na igreja local, enquanto estrutura, eles não são o reino de Deus, mas são portas de entrada para que você possa se envolver. O evangelho simples em si não é o reino de Deus, mas ele é uma porta de entrada para que você possa se envolver. E eu quero compartilhar no meu último minuto, que tem 59 segundos dentro desse minuto, que é o seguinte. Eu estou administrando isso. Eu tenho um garoto querendo largar tudo em Boa Vista e vir para cá. E ele falou assim, eu só preciso de um quartinho e um colchão. Não quero trabalho, eu não quero salário. Eu só quero um quartinho e um colchão. Porque Deus me tocou e eu quero vir trabalhar para vocês no Evangelho Simples de graça. Porque eu sei que vocês estão precisando de mão de obra aí. Eu falei, a gente está precisando de mão de obra. E aí ele quer sair de Boa Vista, pegar o avião, para ficar morando num quartinho e um colchão no chão. Por nada. Para trabalhar, para se envolver naquilo que ele entendeu ser a causa de Deus na vida dele. Porque a boa obra que Deus começou na vida dele se manifestou desse jeito. E tem dia que a gente precisa carregar uma cadeira e não dá. Aí faz 2 viagens. A oportunidade está aberta, querido. Eu peço e oro a Deus que o Espírito Santo de Deus te convença, te impulsione e te dê coragem e força para você matar esse Peter Pan. E se envolver na causa de Deus. Porque o mundo está desesperado para ver Deus. E eles vão ver Deus através da minha e da sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor se manifeste em nosso meio e nos capacite. E nos ajude, Senhor, a nos envolvermos com a tua causa. Com as coisas sobrenaturais do teu reino, Pai. E abandonarmos a vida de criança para vivermos uma vida frutífera no Senhor, Pai. Uma vida que manifesta o teu reino, uma vida comprometida com as suas coisas, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, por misericórdia, Senhor, por misericórdia, nos dê força, nos dê coragem, nos dê ousadia para romper com os padrões convencionais. E de uma vez por todas, Pai, que essa seja um marco na nossa história, Pai. O dia em que deixamos de ser criança e nos transformamos em homens e mulheres de Deus para a glória do teu nome, Pai. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.